Por que o senhor decidiu pedir a abertura de uma CPI da rachadinha? Quais são aí os ingredientes, né, e todos os bastidores ali da reportagem que o senhor acompanhou ontem que o fizeram fazer isso? Os fatos são gravíssimos, né? Os fatos que o excelente trabalho jornalístico da Juliana apresentou são gravíssimos e precisam de uma apuração rápida e muito transparente. O Senado tem condições de fazer essa apuração. O que a gente tem visto ao longo desses últimos meses é um aparelhamento das estruturas de investigação, de tal forma que é muito difícil que você consiga fazer, em outra seara que não no Senado, uma investigação que seja transparente e correta. Infelizmente, os mecanismos que nós temos tradicionais não estão funcionando adequadamente. Basta ver que a todo instante é necessário recorrer ao Supremo Tribunal Federal para que os processos andem, para que as investigações sejam iniciadas. E a gente não pode ficar eternamente sem saber exatamente quem é a figura precisa, correta do presidente da República. E qual é a possibilidade, senador? Porque assim, o senhor pediu, né, apresentou o requerimento, já apresentou, inclusive, precisa de quantas assinaturas? E a gente está aí acompanhando a CPI da Covid, o qual o senhor também participa, né? Qual é a possibilidade de abertura de uma CPI agora, paralela à CPI da Covid? Há possibilidade de fazer isso? Não tem nenhum tipo de restrição em ter mais de uma CPI em funcionamento. Nós temos condições de fazer isso, já fizemos em alguns momentos da história do Senado. São 27 assinaturas. Uma CPI precisa de fato determinado, tempo certo e 27 assinaturas. Temos o tempo certo, já definido no requerimento. Temos o fato determinado, são os fatos que envolvem a atuação de Jair Bolsonaro enquanto deputado federal. A CPI não poderá investigar fatos ocorridos dentro do mandato de presidente da República. E nós esperamos conseguir essas assinaturas ao longo da semana. A gente está em semana de esforço concentrado no Senado, que facilita o contato com os colegas. Pela conta, assim, por alto, o senhor acha que já tem quantas, assim, de aliados que o senhor Ontem já a gente estava apurou? encerrando a noite com 10 assinaturas, o requerimento foi apresentado já às 19 horas, então eu acredito que ele vai conseguir o número de assinaturas necessárias. Eu repito, os fatos são muito graves e a gente tem que ter muita transparência, né? A gente já está caminhando para um novo processo eleitoral e não dá mais para a gente ter processos eleitorais sem conhecer exatamente quem são as pessoas que se colocam ali à disposição do eleitor. O tipo de investigação que a CPI pode fazer, que é muito transparente, é muito vista, é extremamente oportuno para esse tipo de caso. Ju. Senador, o senhor pode contar para a gente um pouco melhor, assim, quem que já está apoiando a CPI, onde é que o senhor acha que vai ter, enfim, onde o senhor vai ter mais dificuldade, a gente mais ou menos imagina, tá, seus colegas ali da CPI da Covid, mas o senhor pode contar um pouquinho melhor quem são os senadores que já apoiaram, onde é que o senhor tem alguma conversa hoje para, enfim, conseguir outras assinaturas? Nós vamos ter hoje a primeira conversa presencial. Eu acredito que durante a própria CPI da Covid, nos intervalos ou logo após, a gente parte do apoio do Bloco Independente e da oposição e a gente vai atrás das assinaturas daqueles que se vendem para o eleitor como combatentes da corrupção. Esse nome, rachadinha, tira um pouco a gravidade do fato. A gente está falando de peculato. A gente está falando de um servidor público aproveitando a sua condição para se apropriar de recursos públicos. O cara rouba duas vezes. Ele rouba o dinheiro do servidor e rouba o nosso dinheiro. Que, no final das contas, quem paga o salário de um servidor público é o povo através dos impostos. Tenho certeza que aqueles que não são apenas personagens de internet vão assinar naturalmente a CPI. Ô, senador, a gente está acompanhando todas as investigações da CPI da Covid, agora tem essa história da rachadinha que já está sendo falada há muito tempo, mas só que com essas últimas revelações da Juliana aqui no UOL, isso deixa muito claro de como o presidente Jair Bolsonaro esteve envolvido nisso durante a sua carreira política. Diante dessa gravidade, o senhor acha realmente que é caso de impeachment do presidente Jair Bolsonaro? Como é que o senhor vê a possibilidade de um impeachment do presidente Jair Bolsonaro? A primeira etapa sempre vai ser esclarecer os fatos. Não é investigação de alta complexidade, é investigação que envolve uma análise financeira desses servidores públicos e alguns depoimentos, né, alguns cruzamentos de informação e depoimentos. A partir daí, você pode ter uma configuração de fatos graves, mas que não são referentes ao mandato de presidente da República. Podem, de alguma forma, impulsionar os mais de 120 pedidos que já estão lá na gaveta do Arthur Lira. Mas, diretamente, eu não vejo um impacto dessa forma. É muito mais um impacto de esclarecimento da população e impacto político. Entendo. Em relação ainda... Pode falar, Ju.
Queria perguntar, senador, se o senhor, enfim, dando certo a CPI, como é que o senhor vê para começar a investigação? O senhor acha que começa por uma análise de quebra de sigilo ou com depoimentos? Porque, assim, ela, por exemplo, a Andréia, ela já teve o sigilo dela quebrado no período em que ela era assessora do senador Flávio aqui, quando ele era deputado estadual aqui no Rio de Janeiro, na Aled, mas o período em que ela foi funcionária do presidente, esse período não foi analisado, né? Não era no escopo da investigação do Ministério Público do Rio. Como é que o senhor acha que é possível começar de maneira, enfim, mais objetiva essa investigação? O mais objetivo é você fazer uma análise rápida, identificar quem são os servidores públicos lotados no gabinete do então deputado Jair Bolsonaro, fazer um levantamento do histórico de movimentações financeiras dele, encontrar as movimentações atípicas, que normalmente são saques de valores elevados logo após o depósito do salário, e tentar aí sim fazer o cruzamento de vínculos e os depoimentos dos próprios funcionários para que eles informem qual é essa conduta. A tendência é que a gente tenha uma repetição daquilo que a gente viu com o senador Flávio Bolsonaro. Os depoimentos, alguns deles pelo menos, não são capazes de negar o óbvio, de que existia uma coleta de recursos que eram drenados lá do salário dos servidores. Repito, não é investigação de alta complexidade, mas tem um ponto de dificuldade que é o poder das pessoas envolvidas, né? Existe um medo muito claro, é o medo que é relatado aí em um dos áudios que a gente acabou de ouvir. Infelizmente, além da questão da corrupção, você tem um lado de criminalidade violenta que margeia aí essa atuação desse grupo político e precisa ser sempre um objeto de atenção de quem vai fazer a investigação. Quantos crimes o senhor vê relacionados a esse caso, senador? É muito precoce, Fabiola, para a gente fazer definição de tipo penal, mas no mínimo você já tem a configuração do peculato aí, é muito claro. É um crime clássico do parlamento brasileiro, especialmente do chamado baixo clero. É muito comum, né, você ter esse tipo de conduta, infelizmente, espalhado em câmaras de vereadores, assembleias legislativas e aqui mesmo no parlamento. Já são vários casos, tem um histórico grande de investigações, de operações feitas nesse sentido, e é importante, considerando a relevância dos fatos, a relevância do cargo ocupado hoje por Jair Bolsonaro, que a gente tenha uma apuração que seja objetiva, respeitosa aos limites da lei, mas que dê transparência para os fatos. Chega de tanto personagem na internet que na vida real é totalmente diferente. Senador, numa situação como essa, o presidente Jair Bolsonaro pode ser convocado para prestar esclarecimentos de algo que aconteceu antes do início do mandato dele, nessa CPI, caso ela venha a acontecer? Não, teoricamente seria possível um convite, mas eu acho absolutamente inadequado. Se for o caso, um pedido de explicações por escrito me parece suficiente para que você possa dar encadeamento. É o tipo de caso que trabalha muito com provas técnicas, então o depoimento do investigado é de baixa relevância para o que você vai ter no final. A gente tem que começar a entender que ouvir investigados é uma garantia do direito de defesa do investigado. É muito menos um interesse da investigação. A gente está vendo isso na CPI, a partir do momento em que as pessoas são colocadas na condição de investigados, eles podem exercer, por exemplo, o direito de não comparecer ou de permanecer calados. É o que se repete se for o caso de uma investigação que envolva o presidente da República. E na sua análise aí, essa CPI poderia ser instalada caso o senhor consiga avançar nessas assinaturas? O senhor falou que já tem 10 garantidas, são 27. O senhor acredita que isso poderia ser instalado daqui a quanto tempo, mais ou menos, senador? Uma vez preenchidos os requisitos, a leitura é compulsória, né? O Supremo acabou de decidir isso justamente no caso da CPI da Covid, após uma provocação minha do senador Jorge Cajuru. O senador Rodrigo Pacheco, que é presidente do Senado, estava segurando o requerimento, não fazia a leitura, isso se arrastou por semanas, e nós fomos ao Supremo, e o Supremo decidiu, o Pleno Supremo decidiu de que é compulsória a leitura. A CPI não é um favor que alguém faz a alguém, a CPI é um direito da minoria para investigar fatos relevantes dentro do parlamento. Com essa investigação você pode chegar a uma responsabilização criminal, mas principalmente você pode ter detalhes, pode ter dados que permitam fazer novas leis que acabem com esse tipo de situação ou dificultem esse tipo de situação. Seja aumentando pena, seja criando mecanismos de transparência mais efetivos. Acredito que configurados os requisitos, ou seja, chegando ao número de assinaturas, não vai caber outra medida a não ser ter a leitura e a instalação imediata.